o Brasil está no radar do investidor estrangeiro, mas o caminho não é simples. Durante a Semana do Brasil em Nova York, Daniel Bassan, presidente do UBS aqui no Brasil, fala sobre os desafios do ambiente fiscal, o patamar da Selic e o impacto no empreendedor brasileiro. Em entrevista ao nosso âncora, Márcio Gomes, Bassan também passa por temas como a retomada dos IPOs e o uso da inteligência artificial no setor financeiro. Tudo isso enquanto reforça seus planos de conectar o cliente brasileiro ao mundo. A gente mostra para você. Ele é CEO da divisão brasileira de um dos maiores bancos do planeta e com enorme responsabilidade para atrair investimentos para o nosso país. Eu vou conversar com Daniel Bassan, CEO do UBS no Brasil. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado você, Marcos. Obrigado pelo tempo. Eu começo perguntando a você, exatamente nessa missão de atrair dinheiro estrangeiro para o nosso país, quais são as dificuldades que você mais ouve sobre o Brasil? A gente sabe as enormes potencialidades que o nosso país tem, mas temos problemas também. Que problemas você escuta de um potencial investidor estrangeiro? Eu acho que isso tem mudado um pouco. Nos últimos meses, um pouco mais perto de ano, o investidor está muito mais otimista com o Brasil. Ainda muito preocupado com a questão do déficit fiscal. A gente precisa fazer um ajuste de aproximadamente 2% no fiscal. E isso é muito olhando o longo prazo do Brasil. No curto prazo, a gente ainda tem um espaço para poder continuar. Mas no longo prazo, o investidor já está começando que a gente tenha atenção disso e comece a trabalhar e comece a fazer alguns ajustes que são necessários para a gente não ficar com a dívida muito alta. País com dívida alta, empresa com dívida alta ou pessoa física com dívida alta, como a gente tem visto, não funciona. E o quanto as nossas crises internas, institucionais, brigas entre poderes, o quanto que o nosso próprio período eleitoral, a gente sabe como temos uma política tão polarizada no Brasil, não que seja muito diferente nos Estados Unidos, mas a gente sabe como no Brasil é problemática. O quanto isso é falado também, ou o quanto isso pesa? Ele tem pesado menos, mas o que eu tenho ouvido, e a gente tem discutido muito isso aqui, a sociedade civil que está aqui presente tem discutido muito, é o quanto que a gente tem que começar a ter um projeto de país, não só um projeto de governo. A gente tem as nossas discussões, que são discussões institucionais, são importantes, são relevantes, mas a gente precisa começar a ter discussões mais de longuíssimo prazo, não só para os próximos 4 ou 5 ou 8 anos. A gente precisa ter discussão de 30 anos, de 50 anos. Começando, obviamente, por educação. Quem vai conseguir se diferenciar, e aí a gente pode ver, obviamente, Estados Unidos e China, principalmente, é porque teve um investimento muito grande em educação. E, dentre isso, outros investimentos que a gente pode fazer. E começar agora para dar resultado daqui a 10, 15 anos. Por isso tem que ser um projeto de país. Não pode ser um projeto de governo, porque são investimentos de longuíssimo prazo, são investimentos de gerações. A gente tem muita oportunidade. A gente está vendo isso agora. Esse dinheiro que está entrando, e a gente tem visto muito dinheiro entrar nos últimos 6 a 8 meses, ele obviamente é o topo da pirâmide, é o começo que a gente está vendo, é a parte financeira do que a gente está vendo. A gente tem toda essa discussão geopolítica e a gente está muito bem posicionado, não só fisicamente, mas também do ponto de vista de aonde está a nossa economia. A gente tem petróleo abundante, sobrando, e a gente pode continuar aumentando a produção, obviamente. A gente fornece uma grande parte da comida para o mundo e por aí vai. A nossa energia, que para inteligência artificial é extremamente relevante, é barata e renovável. Esses são os temas que hoje estão no mundo, todo mundo está atento, e o Brasil tem que começar a usar isso de uma forma mais eficiente. Pegar em partes, então, essa sua fala que é muito boa. Primeiro, o dinheiro que está entrando no Brasil, a gente vê isso nos resultados da Bolsa de Valores. Isso. E dizem que pode chegar até 212 mil pontos. Agora deve estar uns 190 e poucos mil pontos. O quanto que isso reflete uma realidade do Brasil e o quanto esse dinheiro não pode sair a qualquer momento? Pode. Mas eu acho que tem muito das alternativas que tem no mundo.
confusão geopolítica que a gente está vivendo está trazendo como consequência que tem um pedaço pequeno do dinheiro novo que não está indo para os Estados Unidos, que está indo para outros lugares, inclusive o Brasil, principalmente em mercados emergentes. Então, esse dinheiro pode sair, mas eu acho que hoje a opção é de você poder investir e diversificar um pouco. E o Brasil está conseguindo aproveitar muito isso. Mas a gente também tem começado a ver mais isso em operações de fusões e aquisições, que são investimentos mais de longo prazo. Antigamente, em 2024, por exemplo, ou 2023, 25% das transações que aconteciam em fusões e aquisições eram o que a gente chama de cross-border, que era com compradores ou vendedores internacionais. Já em 24 e 25 foi 40%, 45%. Aumentou muito o número de transações internacionais para investimento em empresas brasileiras, que são investimentos mais de longo prazo. Especificamente no ano passado, muito mais relacionado à Ásia, muito com China, alguma coisa com a Oceania. Então, a gente tem visto também um pouco mais de dinheiro de longo prazo. Mas você está completamente correto. Para esse dinheiro de bolsa sair, é um pulo. E mudar toda a geopolítica no mundo, isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que começar a ter um projeto mais de longo prazo. Por isso que a gente tem que enfrentar os nossos desafios. A gente está ganhando um fôlego para poder enfrentar os nossos desafios. Eu acho que é assim que a gente tem que enxergar esse momento da Bolsa. E o quanto a dificuldade de termos IPOs de empresas brasileiras, ofertas de ações de empresas brasileiras, o quanto isso fala da nossa situação? Eu acho que fala muito, porque vai um pouco da volatilidade. Toda a parte econômica traz a volatilidade. E aí, quando traz a volatilidade, não estava trazendo esse dinheiro de fora. Hoje, quando você vai analisar uma operação de IPO, o primeiro filtro que o investidor faz é a liquidez. O que eu quero dizer? Quanto vai girar no dia seguinte ou por dia na Bolsa de Valores. Por que isso? Porque ele entra com volumes grandes, ele quer poder sair com volumes grandes quando precisar, que é o teu ponto de que pode sair a qualquer momento. Então, o primeiro tópico é a liquidez do papel no dia seguinte. Depois é crescimento. E aí, por que crescimento? Porque, obviamente, todo mundo está investindo num mercado um pouco mais arriscado e quer mais crescimento, mas principalmente porque isso ajuda a proteger um pouco do câmbio. Porque se a empresa cresce 30%, 40%, o EBITDA ou então o lucro, isso ajuda a proteger um pouco de eventualmente choque de câmbio. O investidor que entrou acaba tendo algum tipo de proteção. Depois ele entra na questão setorial, depois ele entra na questão da empresa especificamente. O dólar, neste momento, abaixo da casa dos R$5, Sim. O que pode surpreender muita gente, da maneira rápida como caiu. E talvez continue caindo. O quanto isso mexe com o seu negócio, o quanto que isso ocupa espaço na sua cabeça? De mudança mesmo. O dólar no patamar que está é uma consequência direta do fluxo que está entrando. Claro que os economistas, o nosso economista Alexandre Zazzar, ele faz as projeções dele para o final do ano e para o ano que vem, mas... E quais são? Eu não estou aqui com elas aqui na mão, mas de qualquer forma, e eu prefiro não falá-las. Porque é fácil errar. E no curto prazo, ela acaba sendo menos relevante. Porque o que está acontecendo é que o fluxo ele acaba sendo superior a qualquer condição macroeconômica. E é isso que está acontecendo agora. A entrada de dinheiro está tão grande que acaba trazendo esse dólar para baixo. É claro que a gente fica... O investidor que entrou com o dólar acima de 5 fica um pouco mais confortável, que ele tem uma margem de manobra. O investidor que está abaixo, que está entrando agora, ele está um pouco mais desconfortável. Mas ainda assim ele está acreditando que a condição como um todo e o longo prazo, isso não deveria ser offsetado, vamos chamar assim. Você falou de inteligência artificial, a gente vai chegar nisso um pouco, mas antes disso, é interessante como o mercado... Aqui a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Como o mercado está gostando da tecnologia, né? Está apoiando as empresas bilionárias, trilionárias em algum caso. Pergunto o quanto isso é seguro ou é uma empolgação que também pode passar? Porque não vai se concretizar, talvez. O carro voador não vai chegar rapidamente. Estamos falando de 6G já, tomara que dê certo. Mas se não vier no ritmo que se espera, porque os investimentos são pesados. Então, eu acho que o problema que a gente vai ter com a inteligência artificial vai ser a capacidade computacional.
e a energia necessária para isso. Por isso que eu acho que o Brasil acaba se posicionando bem para isso. Porque o Brasil tem muita energia solar, tem muita energia eólica, tem muita energia hidrelétrica. Então, acaba sendo para a gente uma oportunidade. A inteligência artificial, ela veio para ficar. E o crescimento dela, a gente tem visto, tem sido exponencial. Hoje, todas as empresas que a gente fala têm algum tipo de utilização para a inteligência artificial. A gente ainda está vendo o começo da história, a gente ainda está vendo muita gente focada em eficiência e grande produtividade. A gente ainda vai ver muito mais que isso. Meu medo é que, obviamente, a inteligência artificial, como outras tecnologias, podem levar para outros lados. E aí já estamos falando E aí tem uma questão ética que a gente tem que tratar. E já estamos falando de questões de drone, sendo militarmente utilizada, autônomo. Sim. Então, esse é um ponto que vai ter que ser discutido. Espero que seja discutido globalmente, não só no Brasil, obviamente. Mas eu acho que a questão da inteligência artificial, para mim, não tem dúvida que ela veio para ficar. O que pode atrapalhar é que, como todo setor, todos os setores que têm um crescimento acelerado, enfrenta as dores do crescimento. E eu acho que no caso da inteligência artificial, as dores do crescimento é energia disponível, capacidade de processamento. Vocês, particularmente aqui no Brasil, o UBS, usa muito inteligência artificial? A gente usa no banco inteiro no mundo inteligência artificial há bastante tempo, há algum tempo, mas a gente está usando já muito e, obviamente, aqui no Brasil também. Como é que funciona isso? É determinado pelo banco? Em que áreas vocês vão usar? Há uma autonomia do UBS Brasil usar como quiser? Não, a gente tem uma discussão global e aí, obviamente, é tudo integrado e aí são iniciativas que a gente tem discutindo globalmente e aí a gente vai utilizando no Brasil as coisas que se adaptam ao Brasil, que são mais disponíveis para o Brasil. E o quanto isso já agilizou, barateou a operação? Eu diria que muito. Nosso time de IB, por exemplo, usa com frequência para fazer operações e discussões com clientes, pensar em alternativas. Não substitui ainda o banqueiro que traz a inteligência e é criativo. É uma ferramenta. O banqueiro sênior, o banqueiro que é criativo ainda e que vai buscar inovação, que é um negócio que a gente busca muito, pensar diferente, ainda é muito relevante. Mas, obviamente, a gente consegue fazer as apresentações mais rápido, melhores, trazer mais informações, fazer comparações mais rápido. Isso a gente já está conseguindo fazer. E em frente a tudo isso que a gente está falando, de avanços, de melhoramentos, de evolução do Brasil e das empresas brasileiras, o quanto pesa uma taxa de juros, uma Selic a 14%. Desculpa voltar nesse assunto, mas eu acho que é bom frisar isso. Esse é um dos lados que pode atrapalhar essa geopolítica. A gente estava com uma expectativa que ia cair mais rápido a taxa de juros. Com o mundo do jeito que está e com o petróleo aonde está, as projeções hoje no Brasil dos economistas estão usando o petróleo na casa de 85, talvez $100. E hoje está acima do que as pessoas têm nas suas projeções. Então, por isso, o Banco Central provavelmente vai ser mais conservador na queda. Isso atrapalha muito, porque a gente está usando o remédio, que é um remédio importante, porque ele é vital para a gente, há muito tempo. Eu estava almoçando com um amigo meu, virou amigo, era cliente, eu fiz o IPO dele em 2007 e ele é amigo meu. E aí a gente estava almoçando essa semana aqui em Nova York, num dos vários eventos que a gente tem. E aí uma hora ele parou e falou assim, Daniel, eu trabalho para pagar juros, estou muito cansado. E ele é um cara que não precisa, o empreendedor brasileiro está cansado. E a gente ouve isso do mercado, a gente ouve isso de todo mundo. Mas a verdade é que pior do que isso era a gente voltar a ter inflação. Então a gente precisa começar a atuar para poder reduzir a taxa de juros e diminuir o remédio de uma forma geral para as companhias. Você perde a margem de manobra. É natural, um bom empreendedor, uma boa empresa, ela acerta mais do que erra, acerta muito mais do que erra, mas também tem erros. Quando você tem uma taxa de juros nesse patamar, você não consegue errar. Você fica sem margem de manobra. Quando você erra com a taxa de juros desse tamanho, aí vira uma bola de neve. É muito parecido com a nossa vida pessoal. A gente entra nos juros do cartão de crédito e aí você sabe onde vai acabar. O Larry Fink, da BlackRock, aqui em Nova York, eu até estava nessa apresentação, ele disse que gostaria muito que um dia os brasileiros deixassem de ser poupadores, rentistas e passassem a ser
investidores, até para eles crescerem junto com o Brasil. Foi a expressão que ele usou. Eu queria que a população brasileira crescesse junto com o país. Mas com uma taxa de juros a 14%, quem pode ter dinheiro para investir, deixa no investimento no banco tradicional. É o que a gente tem visto. Majoritariamente, os clientes que têm dinheiro investido acabam botando nos fundos de CDI ou alguma debênture com um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de risco, mas ficando muito na renda fixa. Mas o que o Brasil perde perdendo esse tipo de investidor? Perdendo esse dinheiro. Aí você não consegue fazer investimentos onde tem aquela parte de ações, né? Então você não consegue fazer investimentos em projetos. As companhias estão muito alavancadas, então elas param de fazer investimentos em novos projetos, em crescer. Quando você capta para fazer um projeto, por isso que o IPO é importante, porque você capta dinheiro para fazer projetos novos, para comprar uma fábrica, para comprar uma empresa, para desenvolver uma região como essa que a gente está aqui do escritório de vocês. Para isso você tem um pedaço de ações que você coloca e um pedaço de dívida que você alavanca. Quando você não tem esse pedaço de ações, você acaba não desenvolvendo projetos novos. E aí o mercado diminui o crescimento. Eu vejo o impacto nas empresas, desculpa se eu te cortei, mas eu vejo o impacto nas empresas, mas vejo também o impacto na sociedade, já que é mais fácil ficar sentado, o dinheiro rendendo lá, e eu não me preocupo aonde esse dinheiro está rendendo quando eu apliquei na minha ação, eu não fiscalizo. É um impacto de longuíssimo prazo na cabeça de cada um, e a gente não ter essas pessoas que acompanham o mercado, que torcem ou não para aquela empresa, que entendem como aquilo funciona, eu acho que isso pesa muito para o país também, né? Não apenas perder as empresas, o investimento, mas perder as pessoas que fiscalizariam, digamos assim, aquele crescimento. Sim, e a indústria de gestão de recursos também. Se a gente parar para lembrar, naquela onda de IPOs que a gente teve em 2020, 2021, foi basicamente o dinheiro saindo da renda fixa, porque o juro chegou a 2%, o dinheiro saiu da renda fixa, foi para a renda variável, na mão de gestores. O número de CPFs na bolsa de investimento, na bolsa de valores, aumentou muito, mas majoritariamente foi dinheiro saindo da renda fixa, indo para a renda variável. E esses gestores começaram a fazer esses investimentos. E aí a gente teve aquela onda de IPO enorme, majoritariamente comprada por brasileiros. E aí a gente viu esses gestores também acompanhando, em nome das pessoas físicas, esses investimentos. Nesse momento, quando a gente for ver, acho que no curto prazo, o mercado de IPO voltar, a gente já viu a abertura essa semana, eu acho que vai começar por investidores estrangeiros, porque essa indústria não tem dinheiro ainda disponível para fazer investimento. Tem muito pouco, ainda tem alguns gestores ainda trabalhando e grandes gestores, amigos meus, inclusive, bons gestores estão com dinheiro, mas é muito menos do que a gente teve lá atrás. Hoje, o grande fluxo que a gente está vendo para a Bolsa ainda é de investidor estrangeiro. O brasileiro ainda está com o dinheiro dele guardado na renda fixa, como você falou. Eu pergunto sobre o endividamento do brasileiro. Fala-se muito nos juros, fala-se muito em bets, e aí é importante talvez falar, e aí volta-se talvez a esse ponto, educação financeira do brasileiro também. Isso entra nessa conta, mas até que ponto vocês, bancos, têm responsabilidade em ajudar nessa educação, nessa formação do cliente? Parte do nosso trabalho, e a gente trabalha com private banking, com indivíduos com bastante dinheiro, é fazer assessoria desse cliente, discutir com ele não só a vida dele financeira, mas também outras coisas que estão em volta da vida dele. Mas sim, a gente trabalha com... nesse assessoramento, parte é ensinar um pouco e discutir um pouco, não só hoje, mas o futuro. A gente discute gerações, a gente não discute o amanhã. E para isso a gente tem que discutir muito o planejamento deles. Eu acho que o mercado tem tentado fazer esse trabalho de ensinar. Mas eu acho que parte também é você também delegar um pouco para essas gestoras de recursos. A maioria das pessoas não conseguem estar no dia a dia acompanhando o investimento. E aí eu acho que o trabalho do gestor é um pouco isso, é o gestor poder fazer esse investimento, porque ele está no dia a dia, faz parte do trabalho dele e ele pode acompanhar. Quais são os planos do BS para o próximo ano ou daqui para frente em relação ao Brasil? Eu acho que agora é continuar investindo. O BS do Brasil ele é importante para a gente no mundo. A América Latina também ela é muito relevante.
A gente, com a aquisição do Credit Suisse, a gente está terminando agora a integração e o próximo passo é a gente focar no crescimento e continuar perto dos nossos clientes. Acho que o nosso foco é integrar, é colaboração entre os dois times, tanto de IB, que é um dos nossos business, quanto de Wealth Management, e está muito próximo do nosso cliente. A gente consegue, acho que o nosso principal foco é poder, nesse mundo cada vez mais globalizado, ligar o nosso cliente brasileiro ao mundo. Tanto ele externar o capital dele ou trazer mais capital de fora. Porque o nosso cliente brasileiro tem muito dinheiro no Brasil ainda. As empresas brasileiras ainda trabalham muito só no Brasil. Esses gestores de recursos, que também são nossos clientes da corretora, eles cada vez mais têm aumentado. A gente tem 34% de crescimento de clientes operando fora do Brasil já, de gestoras de recursos. Então, acho que o nosso principal trabalho hoje é conseguir conectar o Brasil com o mundo. O conhecimento no Brasil também com o conhecimento global e poder fazer essa ligação das pessoas. E particularmente para você, como é que é trabalhar nesse banco com tanta história, um dos mais antigos do mundo, o mais antigo do mundo? É um dos mais antigos do mundo, não sei se é o mais antigo do mundo. Isso deve ter um peso também, representar essa tradição. Não, é uma honra trabalhar no BS. É a minha segunda vez aqui no banco. Quando eu trabalhei no Pactual, a gente foi adquirido pelo BS e eu tive um gostinho lá, a gente ficou 2 ou 3 anos com o BS. Já admirava o banco na época. Depois foi para o Credit Suisse, que era um outro banco suíço. E aí, quando eu recebi o convite, fiquei honrado para trabalhar aqui. E, felizmente, tem dado certo. E o que eu gosto é que o banco ele não tem a preocupação de inovar. Pelo contrário, ele estimula a inovação. Que a nossa parceria com o Banco do Brasil é um pouco isso. É um negócio diferente do que tem no mercado. É uma parceria onde a gente buscou uma inovação, onde a gente conseguiu trazer um negócio diferente do que tem disponível. A gente consegue juntar o conteúdo local do Banco do Brasil, o relacionamento local do Banco do Brasil com o nosso relacionamento global, o nosso conteúdo global. Ninguém tem isso hoje no mercado. Então, eu gosto desse lado de inovação. E eu acho que o banco, apesar de ser um banco centenário, ele está sempre buscando inovação e eu acho que isso que é o que faz diferencial para a gente. É a palavra que você usou durante a entrevista, né? Evolução. Daniel Bassan, CEO do UBS no Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Márcio. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.